Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo jóia. Nesse vídeo, nós vamos trabalhar com um exemplo de como se elabora a rosca externa do SolidWorks e diferentes passos nos quais vocês vão enfrentar ou vão elaborar a rosca, tá bem? Antes de eu mostrar para vocês só uma imagem, uma passagem teórica breve para quem não tem ideia do que seria uma rosca. A rosca, ela é utilizada em componentes de elementos de fixação, tá bem? Como muitas vezes ela é usada em parafusos, porcas aqui, eixos também, tá? Que é o caso aqui do nosso exemplo. E a rosca tem um formato helicoidal, mas esse formato ele causa, digamos assim, uma união entre componentes, tá? São componentes que giram entre si, causando um certo movimento aqui de união, tá bem? A rosca pode ser externa, aqui como a gente consegue ver no parafuso, e interna, como a gente pode ver aqui na porca, tá bem? Então, no nosso SolidWorks aqui, o que que acontece? Muitas vezes, pessoal, a gente tem uma geometria um pouco particular, certo? Nesse meu caso aqui, eu tenho um exemplo de eixo que eu trouxe para vocês. A gente tem um diâmetro 16, tá? E um comprimento aqui, daqui até aqui, de 25 milímetros. Eu quero fazer uma rosca então 26, né? Por 25, todo o comprimento desse diâmetro aqui. Aí o que que acontece? Geralmente nas roscas externas, tá, pessoal? Nós temos o comando Roll Wizard aqui e tem o thread, né, que seriam roscas. Aí o que que acontece? Esse é o exemplo mais prático, tá? Nós temos aqui, selecionamos o comando de rosca, aí ele pede para nós selecionarmos o perfil, né, a aresta no qual vai começar a rosca, então vou selecionar aqui esse meu diâmetro. E aqui, ó, o end condition, então a condição, né, final. Se a gente vai querer botar blind, nós vamos definir um fim através de cotas. Por exemplo, eu quero 10 milímetros de rosca, eu quero 15, ou se não, eu posso dizer up to selections, né? Que eu quero dizer, tu acaba a rosca através dessa superfície aqui, ó. Daí vocês vejam que ele vai se estender todo a pré-visualização já através, né, até chegar nessa parede. Aí o que que acontece? Geralmente nós trabalhamos com a rosca métrica também. Uma vez selecionado o formato aqui, vamos supor se o nosso caso fosse uma rosca M30 por passo 2, nós selecionaríamos aqui a rosca e, uma vez feito isso, confirmava a operação e ia estar feita a nossa rosca, tá bem? Aí o que que acontece? Esse seria o caso mais convencional, por exemplo, quando a gente já tem algo aqui, ó, deixa eu voltar no comando, quando a gente já tem uma rosca meio que padrão, né, predisposta. Por exemplo, aqui eu selecionei uma M30 por passo 2, mas eu fiz propositalmente um diâmetro de 26. Então, vocês vejam aqui, pessoal, que as roscas aqui, as mais convencionais, né, mais utilizadas, a gente tem de M24 por 3, passo 3, e depois M27. Mas o que que quer dizer isso? Eu não consigo fazer uma M26? Sim, nós conseguimos, porém tem que ser algo mais trabalhoso, tá? A gente tem que fazer a rosca manualmente. Então, essa é a segunda parte agora, tá? Quando você se deparar com essa situação, nada de pânico, simplesmente vai ser um pouco mais trabalhoso essa questão da rosca, mas sem problema quanto a isso, tá bem? Primeiro caso, então, selecionou aqui a rosca padrão, definiu se vai ser uma distância ou até o final de uma aresta, selecionou qual rosca vocês querem, confirmam está feita a rosca. Segundo caso, agora partindo do zero, construção da rosca então, tá? Tenho aqui a minha geometria na qual eu quero realizar a rosca. Venho em curvas, seleciono a minha hélice espiral,
Seleciono o diâmetro no qual eu vou ter que elaborar. Então, eu quero um diâmetro de 26, né? Vou fazer um círculo aqui. Vou selecionar o meu diâmetro de 26 milímetros, vai ser o diâmetro da minha rosca. E aqui, ó, vocês vejam que eu já consigo, ele já me pede o pitch, que seria o passo, a direção, né? A direção aqui, o número de revoluções, o número de aspirais, se eu quiser 10, se eu quiser 12. Eu vou deixar no máximo aqui, eu acho que é 12, até se aproximar bem dessa parede, né? Depois a angulação aqui, ó, das minhas aspirais, se eu quero 180 graus, se eu quero a 0 graus. Geralmente a gente deixa 180, tá? O que mais? Se eu quero no sentido horário, no sentido anti-horário, né, das espirais, mas vocês podem deixar com essas configurações, né? Depois aqui também é vantagem não ir ou passando dessa geometria na qual a gente decidiu que ia acabar, ó, é melhor deixar um pouquinho antes aqui para ficar mais bonito, mais representado. Feito isso, a gente já fez todo o nosso percurso, tá? Tá faltando agora nós definirmos o nosso perfil para corte. Para isso, nós vamos ativar nosso plano, vamos fazer um sketch, selecionar o plano frontal e nós vamos fazer aqui um triângulo, tá bem, pessoal? Então, vamos no comando polígono, vamos dizer que esse polígono somente tem 3 pontos, né? Vamos deixar ele aqui mesmo, ó. Vamos deixar ele assim. E o que que a gente diz agora? A gente diz que esse polígono aqui, até, vou dar mais um aqui para ficar mais fácil de selecionar o pontinho. A- Opa, selecionei o ponto contrário. Dessa aresta até essa aresta tem 0. Dessa aresta até essa tem 0 também, que vai começar aqui, né, da superfície para dentro. Então, ok. Aí agora eu tenho que definir a profundidade do meu passo, tá? Geralmente tem já um cálculo teórico predisposto, depois eu altero essa cota, mas eu vou mostrar aqui para vocês que vocês podem digitar ali no Google, como que se calcula roscas triangulares. Geralmente essa rosca que é mais comum, mais utilizada é a rosca de Whitworth, que ele foi, se eu não me engano, um matemático que desenvolveu toda essa metodologia dos cálculos de rosca. Mas o que que eu entrar em questão com vocês aqui, para nós o que nos importa é esse HI aqui, ó, que é a altura do filete do parafuso, né? O quanto que nós temos que entrar de rosca para depois também nós temos que deixar essa rosca nessa altura e depois também o quanto aqui, ó, que seria o nosso passo, tá? O passo, geralmente, ele é dividido também em passo fino e passo longo, né? Geralmente, ou passo normal, digamos assim. Geralmente, a gente utiliza o passo longo, né, na industrialização. Então, a gente está falando, talvez, de um passo de 1.2, 1.5, 1.2, depende um pouco da exigência que vocês tiverem, tá? Mas geralmente na indústria a gente trabalha mais com o passo grosso, que se diz, ou passo normal, do que o passo fino, até porque isso influencia um pouco nos custos, tá? Porque quanto mais, digamos assim, fino, altera um pouco na geometria aqui das roscas e acaba tendo que ser bem mais delicado, digamos assim, esse processo de fabricação das roscas. Contudo, tudo que é mais delicado e demora mais, custa mais também, tá? Muito bem. Para nós aqui, o que que a gente precisa é do HE, né? Que é a descrição aqui, onde está o nosso HE, era a altura, agora me acabou fugindo aqui, mas é a altura da nossa profundidade da nossa rosca, tá bem?
Aqui, ó, altura do filete do parafuso. Muito bem. Esse HE, ele tem uma fórmula que o HE é igual ao HI, muito bem, mas é igual a 0,6403 pelo passo. Então, o que que é o passo? É o passo da rosca, né? Então, como eu falei, a gente tem já uns passos tabelados. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Diâmetro de broca, vocês podem pesquisar isso tudo no Google porque são informações comerciais, tá? Diâmetro das brocas para furos roscados. Por exemplo, aqui a gente está olhando um M26, né? Olha só, a gente tem o passo 1.5, entende? Então, esse 1.5 seria o nosso P já, tá? Então, vamos fazer 1.5, tá? Mas vocês podem pesquisar essas tabelas aqui, ó. Como eu comentei, já na internet, ó, tem a questão do passo normal e passo fino, tá? E o que que acontece? Uma vez tendo o nosso P, a nossa fórmula aqui seria o seguinte, ó. O HI, né, que seria igual ao HE, é igual a 0,6403 vezes o passo. Então, para isso, a gente põe aqui, ó, 0,6403 vezes 1.5, que é o passo que nós escolhemos. Feito isso, ok, a gente tem nosso perfil aqui. Aí a gente faz o quê? Vem no Snippet Cut, deixa selecionado esse sketch no qual a gente fez, para já partir como referência o perfil no qual a gente quer cortar, tá? Vem no Snippet Cut, por quê? Poderia ser feito depois também, mas eu acho melhor já selecionar o perfil padrão, né? Se temos o perfil padrão, a gente seleciona todo o percurso que esse perfil padrão vai correr, tá? Então a gente seleciona aqui o percurso e vocês vejam que já tem toda a pré-visualização de como vai ser a nossa rosca, tá bem? Uma vez feito isso, vocês podem jogar aqui, ó, se vocês querem mudar um pouco da seção, dessa geometria, e depois vocês confirmam a operação, tá bem? Aí o que que acontece, ó? Aqui a gente fez a rosca manualmente. Depois, se vocês quiserem esconder aqui um pouco dos sketches para não ficar tão assim poluído, digamos assim, né? Porque tem os sketches que a gente fez, senão fica esse azulzinho aqui. Deixa eu esconder até a questão dos planos. Aí aqui também. Ok. Olha só. Escondi todos os sketches, né? Essa ficou a questão da nossa rosca. Muitas vezes, pessoal, se não ficar representado dessa forma, o SolidWorks ele não vem já ativo a predisposição de visualização às vezes da rosca, tá? Para isso vocês venham aqui, ó, em opções, propriedades de documentos, detalhamento, detail e ativem essa opção aqui, ó, Shaded Cosmetic Threads. Se não tiver ativado, vocês ativem, porque pode ser que ele não pegue a pré-visualização para vocês. Mas enfim, uma vez feito isso, essa é a rosca que a gente fala assim manual externa, tá, pessoal? Quando vocês não encontrarem, por exemplo, um diâmetro no qual já tenha pré-impostado, né, no comando aqui thread de roscas, vocês vão ter que fazer essa operação manual. É um pouco mais trabalhada, mas em muitos casos vai ser útil essa parte, tá? E, enfim, é um pouco dessa linha de raciocínio que eu queria dividir com vocês hoje, tá bem? Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, vocês por favor me avisem e nos vemos até o próximo vídeo, tá bem? Grande abraço a todos, até mais. Tchau, tchau.